Olá, amigas. Olha, é tão bom quando a gente tem, assim, um fio de esperança, né? Dizem que a esperança é a última que morre, não é? Mas e quando a esperança literalmente morre? Se você tem vivido alguma situação parecida, ouça o áudio de hoje. Porque eu vou contar a história de uma mulher que a sua última esperança literalmente morreu. Essa história está no livro de Lucas 7, versículo 11 e diante. Conta a história que Jesus ia chegando numa cidade chamada Naim, quando ele se deparou com um enterro. Na porta da cidade ia saindo um enterro. Quando ele olhou aquela cena, aquela situação, ele viu que era o enterro do único filho de uma viúva. Se hoje já é complicado, né? A mulher ficar viúva, já é complicado. Imagina naquela época que ela não tinha recurso nenhum, mas ela tinha esperança. Ela tinha esperança porque ela tinha um filho. O filho cuidaria dela. O filho seria a segurança dela. Mas, de repente, a única esperança morreu. Então, quando Jesus olhou aquela cena, ele se moveu de imensa compaixão por ela. Olha, gente, isso aqui é tão profundo. Jesus não ficou, coitado, o rapaz tão jovem morreu. Não, ele olhou para aquela mãe que já estava arrasada porque era viúva, né? Devia viver uma vida mais difícil, mas agora ela perdeu a única esperança que ela tinha, que era o filho dela. Então, Jesus olhou para ela e disse: não chores. Ele sentiu aquilo que ela estava sentindo. Ela estaria sozinha. Então, ele parou o enterro, tocou na esquife, né? Tocou no caixão e disse para aquele menino, para aquele jovem: levanta-te. E quando ele se levantou, começou a falar, né? Com todo mundo que estava ali ao redor. Ele pegou o menino e devolveu para a mãe. Ou seja, ele devolveu a esperança daquela mãe. Ela estava ali, seguindo sem esperança. Quando ele viu aquela cena, ele se compadeceu intimamente. E ele vê você, ele vê a tua situação. Mas, Valéria, então por que não muda? Eu lembro, gente, que teve situações na minha vida que eu me vi pensando assim: meu Deus, parece que isso aqui nunca mais vai acabar. E quando vinham esses pensamentos, porque vem, nós somos humanas. E quando a gente passa por um momento muito difícil, acontecem esses pensamentos na nossa cabeça: meu Deus, parece que isso nunca mais vai acabar. Então aquelas esperanças que a gente tem vai sendo diluída com aquela situação. E quando eu vivi isso, muitas das vezes, não foi uma nem duas, foram várias vezes, de situações que não se resolviam. E parece que só piorava. Então eu ia ali para os pés de Jesus: meu Deus, me ajuda, me dá força. E Deus estendia a mão. Sabe, você pode estar numa situação que só tem dado errado. Só tem dado errado, só isso. Por isso que eu falo que a tua esperança está por um fio. Por quê? Você vai no médico, o médico diz: olha, não está melhorando. Já tomou todo o teu corpo. Esse problema aqui não tem cura. Você está com problema com seu filho, ele está cada dia pior. Com seu marido está difícil demais. Então Jesus hoje fala para você: não chores. Ele quer devolver a tua esperança. Ele quer devolver a tua alegria, amiga. Mas para isso, a gente precisa buscar a Ele. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.